Você quer aprender a calcular uma média móvel aritmética para você poder analisar os seus gráficos de ações? Então fica comigo nesse vídeo que você vai aprender um tutorial, um passo a passo para você mesmo construir aí os seus gráficos e poder analisar o preço das ações que você quiser, das opções que você quiser. O indicador de média móvel é um dos primeiros indicadores que a gente aprende quando a gente começa a estudar análise técnica. E o que é a análise técnica? É o estudo do gráfico de preço das ações, das opções, dos contratos futuros que são negociados na Bolsa de Valores. Então eles têm uma grande função, que é nos ajudar a identificar tendências, por exemplo, e com isso a gente poder fazer melhores investimentos, melhores análises, melhores operações. Então, na verdade, isso serve para a gente aprender a ganhar dinheiro e você vai aprender a fazer esse gráfico aí na prática comigo. Então, já se inscreve, já ativa o sininho para você não ficar de fora aí, não deixar passar nenhum conteúdo e já vamos começar a aprender. Então, aqui o gráfico ele já está todo prontinho aí na tela. A gente vai começar do zero, numa planilha nova, e você vai poder acompanhar passo a passo, poder rever esse vídeo aí quantas vezes você quiser. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa é de uma tabela, a gente precisa consultar os dados, a gente vai precisar do preço de abertura, máxima, a mínima e o fechamento da ação para cada dia que ela foi negociada no mercado. E é onde a gente consegue isso de graça, na internet. Então vamos lá, vamos cortar aqui para o site. Eu estou aqui nesse site Investing, é um site que tem notícia, dados, um monte de coisa aí em relação ao mercado financeiro, é gratuito, todo mundo pode acessar. Você vai digitar o código da ação que você quer, ó, PETR4, é o código da Petrobras, é a ação que eu mais negocio, as opções, então eu sempre dou esse exemplo aí. E, por exemplo, aqui já está aqui o preço da ação e aqui a gente tem algumas informações, alguns dados fundamentalistas, o que a gente precisa por hora? Dados históricos, a gente vai baixar uma tabela aqui com a cotação dia após dia. Então, um ano já tá bom, vamos pegar, se você quiser pegar uma base maior, não tem problema. Deixa eu editar aqui, ó. Eu vou colocar 2019, por exemplo. Podemos colocar aqui 2019. Então, ele vai pegar lá do dia 25/4 de 2019 até o dia 25/5 de 2020. Eu vou aplicar, ele já está me mostrando a tabela aqui e eu vou fazer o download, ó. Vou baixar aqui. Pronto, esse arquivo já está aqui em formato CSV. O que é um formato CSV? É um formato de arquivos que você consegue abrir num bloco de notas, por exemplo, ou numa planilha eletrônica. Pode ser o Excel, pode ser o LibreOffice, por exemplo, que é uma planilha livre, ou pode ser uma planilha do Google, um Google Sheet, aí, que é uma planilha gratuita também. Hoje eu vou dar o exemplo com o Excel, então vamos aprender porque ele tem algumas funções já mais facilitadas, mais desenvolvidas para a gente desenvolver esse gráfico. Então deixa eu cortar de novo aqui para a tela do gráfico. Vamos lá, vamos abrir aqui uma do zero, ó, arquivo, você vai lá no seu Excel, abre uma planilha nova em branco. Agora o que a gente precisa fazer? Importar os dados. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui em dados, nessa aba aqui dados, vou clicar. Não foi um arquivo de CSV, então vou clicar aqui nessa parte de importação texto/CSV. E aí eu vou procurar nos meus downloads qual é o último que eu baixei. Foi esse CSV aqui. Dou o Enter e aí ele vai abrir uma janela de importação e vinculação desses dados. Então, primeira coisa, não sai carregando direto não, que a gente tem que tratar um pouquinho os dados. Olha só esse campo data aqui. Ele está um pouquinho num formato ruim, assim, porque está sem o barra, né? Então, o Excel, para entender o que é uma data, ele precisa do dia a dia, barra, mês, barra, ano. 4 informações ali para o ano. Então, como que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui nesse botão, ó, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Pronto. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Transformar dados. Vamos clicar aqui e ele vai abrir uma janelinha que vai ajudar a gente a configurar e tratar esses dados. E aí o legal é que fazendo isso uma vez só, essa vinculação ela fica criada. Então, quando você for lá e baixar de novo essa planilha, você pode só apertar um botãozinho e ele já vai automaticamente, se você salvar sempre ela no mesmo lugar, pode ser na sua pasta de download ou em alguma pasta de documentos, né, dentro do seu computador, ele vai lá, pega a planilha nova e já traz os dados novos para essa planilha. Então você não tem que ficar repetindo esse processo
de criar o gráfico de novo. Praticamente você faz uma plataforma, um sisteminha para você aí. Então, essa primeira coluna que já está selecionada é a coluna que a gente quer tratar esses dados, transformar ele em campo de data verdadeiramente. Então, ela já está selecionada. Se não tiver, você clica aqui em cima, ó, lá na primeira célula aqui no cabeçalho, e aí você vem, ó, nesse campozinho aqui, ó, tipo de dados, tá como número inteiro. A gente vai trocar para data. Ele vai perguntar se eu quero substituir a atual. Eu vou clicar aqui sim, substituir. Pronto, ele já formatou esses dados. Agora são dados reconhecidos como data para o Excel. Outra coisa que a gente vai fazer, existe uma ordem para criar um gráfico de ações. E o padrão internacional é OHLC. O que quer dizer isso? O de Open, né, de Open, melhor dizendo, né, que é o preço de abertura. H de High, que é o preço máximo que a ação negociou naquele dia. L de Low, que é o preço mínimo que a ação negociou naquele dia. E o C de Close, que é o preço de fechamento naquele dia, ou naqueles 5 minutos, 15 minutos, dependendo do tipo de gráfico que você está montando. Aqui a gente está usando dados diários, um gráfico diário. O que quer dizer isso? É um gráfico que mostra ali em 4 informações a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento do preço naquele dia. Então, o que eu preciso fazer? Jogar esse campo do último lá para o último lugar. Então, é só com ele selecionado, ó, tem que estar tudo selecionado aqui. Se tiver uma célula só, você clica lá em cima no cabeçalho e arrasta aqui para depois da mínima. Então, a gente tem agora a abertura, que é o Open, a máxima, que é o High, a mínima, que é o Low, e o último, que é o Close, sem problema. Esses dois campos aqui de volume, a gente não vai usar. Volume e variação do dia, a gente não vai usar. Então, o que eu vou fazer? Selecionar os dois, eu posso selecionar um só, ou segurar o Shift e selecionar os dois. Eu vou descartar essa coluna aí, porque eu não quero usar isso. E agora pronto, já está tratado e organizado. Então, eu clico aqui em fechar e carregar. Quando eu fizer isso, ele vai tratar, criar conexão e jogar essa base de dados aqui para minha planilha. Pronto, a gente já está aqui com a base de dados e já vem até inclusive com o filtro criado. Eu posso trocar a cor, se eu quiser, dessa planilha, botar para uma cor que eu gosto, enfim, e que, enfim, seja mais interessante para mim. E uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, ó, aqui ele já tem o filtro de datas. Então, se eu quiser exibir só os dados de 2020, por exemplo, ó, se eu clicar aqui eu vejo os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, são os meses que tem dados aqui, e de 2019 tem praticamente todos os meses, né? Então, eu vou deixar aí só 2020, por exemplo, selecionado. Não, vamos deixar tudo selecionado por enquanto. Vamos fazer o seguinte. A gente agora vai criar um gráfico. Então, vamos inserir direto um gráfico de ações. Você vem aqui no Excel, seleciona, ó, dá um Ctrl Shift, setinha para baixo e setinha para o lado, você vai selecionar tudo. E aí você arrasta aqui para cima e faz isso aqui, ó. Inserir, vem nesse símbolo aqui que tem gráfico de radar, superfície, ações, e você clica aqui e procura a aba que tem o gráfico de ações, ó. Vamos escolher esse aqui que é o gráfico tradicional de ações, que tem o preço de abertura, alta, baixa e fechamento. Clicou ali, pronto, ele já reconheceu, já está o gráfico aí na tela. O que a gente vai fazer agora? Com o gráfico selecionado, você segura a tecla Shift do teclado, aperta aqui no cantinho e aumenta, ó, esse gráfico para ele ficar um pouquinho maior para a gente. Legal. Então, aí tem o gráfico com todos os dados. O que eu quero fazer agora? Filtrar. Quero exibir só 2020. Venho aqui no filtro, desmarco 2019, vai exibir só 2020 para mim. Legal, já está quase pronto esse gráfico. Agora, como fazer a média móvel? Então, a gente poderia simplesmente calcular aqui ao lado, criar um campo e calcular a média, que é até bem fácil de fazer. E a gente vai, em outros vídeos, fazer isso, calcular a média. Vou ensinar alguns indicadores aqui mais básicos, né, para a gente poder calcular também. E a gente poder criar os gráficos com os indicadores. Só que tem um detalhe. No gráfico de ações especificamente, a gente não consegue, existe uma coisa que é você criar dois gráficos diferentes no mesmo gráfico no Excel. Então, por exemplo, seria eu ter um gráfico de barras e um gráfico de linhas ao mesmo tempo.
O gráfico de ações ele não aceita isso. No entanto, o Excel ele tem várias funções já pré-programadas. Então eu consigo inserir uma média móvel ou até mesmo por exemplo, uma regressão linear, eu consigo inserir com as funções pré-programadas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no gráfico, deixar ele selecionado. Vamos aqui em design do gráfico, seleciona essa aba e aqui no cantinho tem aqui inserir, ou melhor, adicionar elementos do gráfico. Clico aqui e eu vou adicionar uma linha de tendência. Qualquer linha de tendência? Não, tem alguns tipos, tendência linear, exponencial, previsão linear e média móvel. Então a gente vai clicar aqui em média móvel. Então a média móvel ela é reconhecida estatisticamente como uma das ferramentas para identificar tendência, ou seja, ela é um tipo de linha de tendência. Em análise técnica, que é justamente o estudo do gráfico das ações, a gente tem várias ferramentas que são da estatística que a gente usa. Então, as linhas de tendência, os indicadores técnicos, que são a base deles é a média móvel, e alguns derivam das médias móveis. Então, tá aí, a gente consegue clicar e é sobre qual série de dados que a gente vai inserir a média móvel. Do preço de abertura, da máxima, da mínima. Depois, assim, com estudos mais avançados, você até pode inserir e analisar médias móveis dessas outras séries. Mas a primeira e a principal de todas, que a gente, por padrão, começa a estudar e aprender para poder identificar as tendências nos gráficos, é a série de média móveis do último preço. Então é sempre o preço de fechamento, do dia ou do gráfico de 5 minutos, cada fechamento da barrinha de 5 minutos, de 15 minutos, de 60 minutos. Então você clica aqui no último e dá um OK. Pronto, ele já inseriu uma linha que vai se moldando ali muito pertinho do preço. Por que ela está tão justa assim? Se você vier com o mouse e der um duplo clique em cima dessa linha que está aí pontilhada amarela, ele abre a parte de configuração da média móvel para a gente. E aí, por padrão do Excel, ele vem com 2 períodos só. 2 períodos é muito curto. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aumentar o número de períodos dessa média móvel. O que quer dizer isso, esse período? Por exemplo, com 2 períodos, ele pega o preço que fechou hoje e o preço de ontem e soma e divide, faz uma média. Depois ele faz com o preço de ontem, o preço de anteontem e vai fazendo sempre assim, com esse deslocamento de 2 em 2 preços. No mercado, a gente usa várias médias, por exemplo, média de 10, de 20, de 50, de 100, de 200 períodos. Tem algumas médias que são bem clássicas no estudo de análise técnica e com o tempo vocês vão aprendendo aqui no canal sobre essas médias e sobre outros indicadores. Mas o interessante é o seguinte, vamos pensar aqui. Bom, eu não quero ter uma estatística e a média não é o valor esperado, não é ali o que eu posso mais ou menos esperar como uma média daqueles preços que ficam oscilando. Então, se eu vou analisar os gráficos diários, por exemplo, faz sentido eu querer saber qual é a média dos últimos, por exemplo, 20 dias, que é um mês aí, 20 dias úteis, 21 dias úteis, é um mês corrido de mercado. Então, eu posso simplesmente colocar aqui 20 períodos, 21 períodos, que é o que eu quero olhar. Então, aquela linha vai representar uma média do último mês e todo dia vai mudando, por isso que é móvel, porque quando acrescenta mais um dia, mais uma informação nova, ela vai deslocando um pouco e vai se adaptando, ou melhor, o preço vai se adaptando à média, ou a média vai se adaptando ao preço. Então aqui a gente já conseguiu, posso fechar essa tabela de consulta aqui no X, e a gente já conseguiu ver que agora ela tem um sentido um pouco melhor, ela não está ali passando por dentro do candle, e sim, em alguns momentos ela está passando por cima, por baixo, o candle está mais perto, mais longe. O que é o candle? São essas barrinhas aí tradicionais do gráfico de ação. E elas têm essa informação que é muito importante, o preço de abertura, máxima, mínima e o fechamento. E a média é igualmente importante. Então, toda a base da análise técnica, da análise gráfica do preço, ela começa por aí, pelo estudo dos candles, a gente aprender a olhar, identificar alguns padrões e olhar para as médias para ver qual é a tendência da direção do preço, do movimento, se é que tem alguma tendência. Às vezes, realmente não tem tendência nenhuma, a gente está vendo só um movimento lateral e às vezes é um pouco mais claro enxergar uma tendência de alta, mostrando uma continuidade do preço para cima, uma tendência de baixa, mostrando a continuidade do preço para baixo.
Então, aqui já virou a média. Outra coisa que a gente pode fazer, ó, dar um duplo clique aqui, voltar lá na parte de edição, é nesse quadradinho aqui que tem as barrinhas. A gente pode também mudar, por exemplo, a cor, né? Você pode aqui, ó, atribuir uma nova cor, você pode mudar aqui a espessura da média e também o tipo. Aqui ele já está pontilhado, você pode trocar, de repente, ó, nessa parte aqui por uma linha contínua, né? E, enfim, da forma que você gosta mais, que você acha que fica mais visual. E aí, para finalizar, a gente pode trocar aqui o título do gráfico, para a gente lembrar que esse aqui é um gráfico de Petrobras 4. Então, para resumir, existem algumas formas, algumas escolas clássicas para se analisar o preço de uma ação, a movimentação de uma empresa. Então, existe a escola fundamentalista, onde você analisa os fundamentos da empresa e do mercado, você vai olhar para o balanço financeiro da empresa, a demonstração de resultado, a posição dela no mercado perante os concorrentes. Então, isso é uma escola, é uma modalidade de análise. E existe a análise técnica ou análise gráfica. É sinônimos, elas querem dizer exatamente a mesma coisa. E o que é isso? É a análise do preço. Então, essa teoria entende que todas essas informações, né, de mercado, se a empresa é lucrativa ou não, elas são refletidas no preço, porque, na real, né, quando os investidores vão comprar e vender, eles estão ali colocando as suas expectativas em relação àquela empresa, àquela ação. Se a empresa é lucrativa, eles querem comprar, eles acreditam que a empresa vai se valorizar, e se a empresa está passando por algum momento ruim, eles querem se desfazer daquelas ações e eles acreditam que as ações podem cair. Então, em teoria, o preço das ações, né, pela análise técnica, ele reflete tudo, ele reflete as outras análises. É lógico que na prática, no dia a dia, nada é isolado, a gente usa um pouquinho de um pouquinho da outra, inclusive a análise quantitativa, que é uma análise mais purista estatística. Também eu gosto muito, sou muito desse viés, dessa escola, e eu uso também um pouquinho de análise quantitativa, mas eu procuro usar um pouco de tudo e sempre analisar e reter o que é bom em cada escola. É muito importante a gente estudar os cenários, estudar a análise do gráfico e estudar também os fundamentos da empresa. Então, aqui, a base da análise gráfica, ela é o estudo dos candles, que é essa barrinha que eu comecei agora hoje a mostrar para vocês, e mais vídeos para frente a gente mostra mais informações, e o entendimento do que é uma média móvel. Uma média móvel é um instrumento que veio lá da estatística e que nos ensina a identificar as tendências. Então, nesse momento, a gente vê o que, né, esse ano aí de 2020? Que a ação estava com o preço lá em cima, houve uma grande queda, a gente viu ali o preço caindo, a média vindo, acompanhando o preço, e agora a ação está se recuperando, está trabalhando acima do preço. E aí eu vou introduzir um pequeno conceito que vem da estatística, que é o conceito de retorno à média. A média, ela é uma medida de tendência central. O que quer dizer isso? Uma medida de tendência central, ela também é uma medida de posição, vamos dizer assim. Então, se você tem um fenômeno qualquer que você está estudando, seja nascimento de pessoas, né, quantidade de pessoas que nascem por ano, seja, enfim, novos produtos fabricados, ou seja, o preço de uma ação, você tem as informações e o tempo, né? Então, você analisa lá, foram produzidos tantas mercadorias nessa fábrica nesse dia aqui, no primeiro trimestre, tantas mercadorias no segundo trimestre, e você coloca isso num gráfico de tempo, né, e de quantidade, e você consegue analisar aquela série temporal. E aí, dessa informação, por exemplo, um analista ou um gerente da fábrica, ele pode tirar algumas conclusões. Ele pode dizer que a produção média da fábrica é de X unidades por dia, ou de X unidades por mês. E no preço de ações não é diferente. A gente olha para os preços, vê essas movimentações e a gente tira uma estimativa, uma média. Essa ação está custando em média tanto no último trimestre, ou no último semestre, ou no último ano. Ela vem crescendo a uma média de tanto. Então é para isso que servem as médias, para nos darem uma estimativa central. A média não é o preço, né? Ela não representa o preço e nem é para ser. A média é o meio dessa distribuição. Quando você fala uma média, a gente entende que o preço pode estar acima da média e abaixo da média. Só que aí
tem uma outra observação da estatística, que é o quanto, em média, essa informação, esse preço, se distancia da sua própria média. Então existe esse conceito de retorno à média. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse conceito, né, da distância média em relação à média, ele se chama desvio padrão. Quer dizer mais ou menos o seguinte: olha, se você olhar ali para as ações, a gente consegue observar na prática que ela se afasta um pouco da média, mas ela volta à sua média. Depois ela se afasta um pouco para baixo e ela volta à sua média. Se ela tem esse comportamento, a gente consegue identificar que essa distância, né, que o preço atinge em relação à sua média, ele tem um comportamento e dá para medir isso em números, medir matematicamente. E isso se chama desvio padrão, que é como se fosse a média do quanto é possível se distanciar. Então, com isso, a gente encerra aqui esse vídeo de hoje. Já foram novos conceitos. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, deixa o seu feedback, o seu comentário. Eu leio todos os comentários e isso serve para mim como um bom filtro para eu entender se está sendo produtivo, se vocês estão conseguindo tirar proveito desse tipo de conteúdo. Os conteúdos recentes que eu passei a mostrar a tela e dar um tutorial, um passo a passo, a galera tá dando um feedback muito positivo e eu tô gostando disso, e aí tô colocando mais informações. E tudo isso que eu coloco não é simplesmente conteúdo jogado ao vento. Tudo isso serve para te ajudar no dia a dia, inclusive com as operações de renda segura, que são o foco principal aqui do canal. Então eu tô dando aí elementos para vocês aprenderem a analisar o preço da ação e analisar as opções, estratégias, e vou intercalando agora entre conteúdo assim mais de estratégia mesmo e alguns outros conteúdos que vocês precisam, que são os fundamentos, que são a base de tudo para você entender, né, os investimentos e como tirar uma renda segura aí todos os meses do mercado. Se você ainda não fez o curso grátis, tem o curso básico gratuito, que é muito legal, te ensina muito sobre opções, te ensina uma estratégia na prática, você consegue sair já do curso de graça, assim, fazendo essa estratégia, e tem um link aqui na descrição desse e de todos os vídeos do canal. Então, se ainda não fez, vai lá, faz a sua inscrição, não perde tempo e seja bem-vindo aí, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, assim você me ajuda a crescer o canal e a divulgar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Principalmente nessa época em que a gente tem muita gente dentro de casa, as pessoas em quarentena, não estão podendo, né, sair, e tem uma boa oportunidade para estudar, para adquirir novos conhecimentos, principalmente se esses conhecimentos, se essas informações, elas têm o potencial de te ensinar a como ganhar dinheiro no mercado, como criar uma renda, como ter segurança, como fazer bons investimentos e até, de repente, como fazer o seu próprio salário aí no mercado através dessas operações. Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like também se foi útil para você e principalmente compartilha o conteúdo com os seus amigos para ajudar a desenvolver aí essa cultura de investimento no Brasil. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo.